O São Paulo ontem, ele mostrou uma força com o torcedor, aquele monte de gente, mais uma vez, uma torcida que tá jogando junto na Libertadores. Mas tá diferente, esse São Paulo na Libertadores, ele tá me mostrando de que é um time que pode encorpar ali na frente e tá contando uma história, Renata. Libertadores é emoção. E você não tem Lucas? Tem Luca, o novo Danilo do São Paulo. Baralha. Ué, ruega truco? Vamos arrugar truco? Zubeldinha rola truco? O Ronaldo joga. Eu jogo é seis. E não, o Zubeldinha não sabe o que é perder em Libertadores ainda, né? Desde que ele chegou no São Paulo, não perdeu um jogo na Libertadores. Foi quase, hein? E ontem que história bonita, né? O Luca já era pra ter estreado 2 vezes. Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui no debate do Jogo Aberto. O pessoal falando sobre essa partida de ontem, empate do São Paulo no Morumbi, mas garantindo a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Ontem que teve ali o destaque do garoto Luca, que entrou empatando a partida para o São Paulo, salvando a noite do tricolor lá no Morumbi. Vamos ver aqui o que o pessoal falou sobre essa partida. Deixar os créditos ao canal oficial do Jogo Aberto. Vou estar deixando o link aqui na descrição. Você, torcedor tricolor que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino das notificações. Assim o YouTube vai estar notificando todas as vezes que postar vídeo aqui no canal. Mas agora, bora pro vídeo. Tá jogando, você tá em campo, aí você tá com a fralda cheia e no final você se alivia. Aconteceu isso ontem. A fralda é pra isso, pra se aliviar mesmo, a fralda. A fralda foi colocada no lixo. Sabe por quê? O São Paulo está classificado como prognosticou o Marco Aurélio Cunha. Mas, doutor, não precisava de tanta sofrência. Que coisa. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Libertadores é emoção. E você não tem Lucas? Tem Luca, o novo Danilo do São Paulo. Guardem aí, vai ser nesse nível. Menino brilhante, 17 anos estreando com um gol na Libertadores. Isso é made in Cotia. Olha só. Cicinho, dessa vez você não vai discordar, né? O que é isso aí? O que é isso? Baralha. Ué, ruega truco? Vamos arrugar truco? Zubeldinha rola truco? O Ronaldo joga. Eu jogo é seis tirando 2, né? Mas não foi 6 nem 3, foi um só, mas foi suficiente. É truco, ladrão! Para, bebê, para, negão! Olha, bom, Francisco Garcia, hoje eu espero que você não trabalhe no assunto arbitragem, que não tenhamos polêmicas, que as coisas aconteçam de uma maneira natural e positiva, mas se não, o que vamos fazer? Nada, né? Você está zen hoje, Renata? Não. Boa tarde. Eu estou zen vergonha. Deveria ter vergonha de várias coisas. Só um pouquinho. Isso aí, só um pouquinho. Mas eu tô preocupado com esse São Paulo, hein? Por quê? Tá com uma aura de algo diferente. Preocupado pro bem. Exato. Tá brincando, Chico. No ano passado e no começo da competição lá na Flórida, ele disse: o São Paulo vai ganhar a Libertadores. Ele quem? Luiz Subeldia. E ele está aí. E ontem escapou da derrota de maneira heróica, Sgarbi. E você estava lá, Sgarbito? Estava presente, tudo bem, Rê? Um beijão pra você, meus amiguinhos. Estava presente, estava lá no Morumbi, foi legal demais. E não, o Zubeldinha não sabe o que é perder em Libertadores ainda, né? Desde que ele chegou no São Paulo, não perdeu um jogo na Libertadores. Foi quase, hein? E ontem que história bonita, né? O Luca já era pra ter estreado 2 vezes, o destino não quis, estreia na Libertadores, personalidade. Caixa é Juvena, né? De Juvena pra Juvena, monstro. Eu acho que o São Paulo deveria chamar o nosso Juvena para dar uma palestra lá, para ter uma conversa mais próxima. Agora, o oposto de Juvena é a experiência do capitão Edu Dracena. Que... Ai. Gente, o Cruzeiro não precisava nem ganhar, mas ganhou. O Santos não jogou. E o Palmeiras, que é hoje o time sensação, entra em campo logo mais, favoritaço contra o Bolívar. O grande Bolívar. Amistoso, E o grande Libertar. Renata, boa tarde, meus amigos aqui. Cara, eu tô escutando o pessoal falar aqui do São Paulo, né? Parabéns ao São Paulo, que enfrentou uma grande equipe, Libertar, que tá, não sei em que colocação lá no Paraguai, com o Morumbi, lógico, dentro da sua casa, diante de sua torcida. Tá caindo as coisas lá do Paraguai. Empatou aos 90 minutos do segundo tempo. Pô, pelo amor de Deus. Um a menos. Tá caindo placa lá também. O Libertar é primeiro no Paraguai, né? Você sabe da Libertadores, né? E a Libertadores é Palmeiras. E o Bolívar? Tá ligado, né?
Quando ganhou no último minuto, valeu, né? Mas empate, doutor. Quando ganhou no último, na Bacia das Almas, valeu. Né? Tá bom. Empate. Tendo reforma lá no Morumbi, caiu os negócios lá, caiu o satélite lá, que foi. As placas. Nossa. As placas, foi sério isso. O Everton não vai vir com capacete Não, hoje? deixa Quando caiu o gesso lá, não tinha ninguém lá, o gesso lá no Corinthians, e ele veio de capacete. Você tá de capacete aí, Everton? Everton, a gente quer saber o seguinte: qual é o time mais forte? É que você não esquece, né? Não. Everton, presta atenção aqui, se concentra. Boa tarde pra você. Você tem que me dizer dessas opções que eu vou oferecer a você, qual é o time mais forte de todos? O Libertad, o Bolívar, o Racing do Uruguai ou o Nacional do Uruguai? Qual é o mais forte? Nacional do Uruguai, Renata. Não é só isso. Obrigada. Muito obrigada pela sua colaboração. Teremos muitas colaborações ainda hoje. Porque Capelani está coçando a cabeça fazendo conta. Não, o Furacão não está na Libertadores e nem na Sul-Americana, Capela. É o Superboy? A franja. Esse cara é muito feio, velho. Tá bronzeado. Ai, gente. Mas o negócio é o seguinte. Ele tá bom, hein? Eu tô achando esquisito um negócio aqui. O quê? Eu fiquei fora esse período aí curto de 10 dias e eu acho que eu desaprendi algumas coisas básicas do futebol. Porque aqui, ó, significado de vitória. Ato ou efeito de sair-se vencedor, de triunfar sobre um inimigo, competidor ou antagonista, triunfo. E eu tô vendo que o São Paulo não ganhou ontem e os caras estão justamente comemorando o quê aí no estúdio, velho? Classificação, ignorante. Boa, Capela. É muito louco. Ele voltou. Bom, Luca foi citado aqui, garoto com 17 anos, Juvena. Um pouquinho mais jovem que o nosso Sgarbi. Ontem foi o protagonista desse empate em 1-1. Empate que valeu o quê? Classificação. Gosto de vitória. Primeiro que quando eu tava ali na beira, eu tava rezando pra bola sair, pra não acontecer nenhum tipo de alteração na substituição. E a bola não saía, meu Deus, eu olhava pro relógio e caraca, 1 minuto parecia 1 hora. Falei, não é possível que essa bola não vai sair, eu não vou entrar. Mas eu tava na cabeça que eu podia fazer o gol. Acho que você não espera, mas você imagina, e se eu faço o gol aqui? O que eu vou fazer? Como vai ser? E eu tava com isso na cabeça, assim, eu fiquei com isso na cabeça. E aí você fica, não, se eu fizer o gol, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas na hora que você faz o gol, você não sabe nem o que você faz. Você só sai correndo pra lá, pra cá, não sabe o que você fala, você não tá vendo, enxergando nada. Só escuta a explosão da torcida e, cara, um momento mágico mesmo. Qualquer garoto de 17 anos que nasceu no meio do futebol, que tem familiares que participaram no futebol durante a vida dele, sonha com esse momento, sonhou em algum momento da vida com um momento desse. E, cara, graças a Deus eu pude realizar, pude estar vivendo esse momento, é indescritível pra mim, eu nem sei a sensação que eu tô tendo, acho que a minha ficha não caiu e nem vai cair tão cedo. Mas, como o Zubeldia falou, eu, nas últimas 2 vezes que eu quase entrei, eu foquei em trabalhar bem, mostrar que eu também era capaz de poder ajudar o São Paulo. Acabou tendo uma infelicidade da lesão do Lucas, que não pôde estar hoje. E eu tô aqui pra esses momentos, Cotia tá aqui pra esses momentos. Olha, que tal uma discussão, mas não é uma discussão ruim, pelo contrário. Todo mundo falando do jogo, já antecipando detalhes. Sgarbi, você estava lá presencialmente, no meio da torcida, sendo aclamado. Mas quando tomou 1-0, não deve ter sido muito simples. A festa foi bonita mais uma vez na recepção ali, né? Foi uma festa muito legal da torcida. Na minha opinião, o Zubeldia acertou na escalação. Quando ele joga fora de casa um jogo mais difícil, ele costuma dobrar ali as laterais, né? Com o Ferrarese e Cedric. E em casa, para 50 mil pessoas, é ir para cima. E o São Paulo tava assim até os 16 minutos, tava indo para cima. Aí teve um lance que tem muita gente batendo pra caramba no Alisson. Cara, não foi por querer. Foi uma dividida que ele entrou, claro que errou ali, lógico, ele sabe disso, claro. Só que não foi por querer. O Alisson é um dos caras com menos maldade de se bobear no mundo, cara. O Alisson não foi por querer, é um cara que tá vindo de 16 jogos seguidos pelo São Paulo. Não para de jogar, toda hora jogando. Aconteceu. Mesmo assim, São Paulo seguiu bem no jogo. Criou oportunidades. O Libertad pouco atacou. Time fraco, né? Time do Libertad. Pensei que você ia mas falar. tem que falar a verdade. Time fraco. Que... E o São Paulo continua criando. E quem bateu nele um pouquinho fui eu no começo do programa, porque dá um carrinho daquele no meio do campo desnecessário. Não, ele Dá deve ter espaço se pra cá, dá penitenciado. espaço pra lá. Desculpa eu estar de capacete, mas que estão falando do São Paulo lá no Morumbi, tem que colocar o capacete pra me prevenir. Mas a verdade é uma só, eu só comentei isso, que não precisa jogar pra torcida ali, naquele local, no meio de campo, dar um carrinho.
Colocou todo o esquema tático, colocou todo mundo ali pra correr em dobro. É isso que eu disse só, não foi nada Mas mal com o Mineiro. Vestiu a carapuça, aí que Não, foi? é porque você Nem falou falei seu pra nome, mim. velho. Então eu Nem já falei seu falo olhando nome, velho. direto. Aqui quando eu vou arrumar a barreira, eu olho direto. Mas, gente, hoje o cartão vermelho precoce nas partidas, independentemente da competição, tem sido um problema para muita gente. Eu lembro bem, nós comentamos há pouco tempo sobre aquela decisão entre Flamengo e Corinthians e Flamengo, Sim. que o Bruno Henrique foi expulso. Rapidamente o Felipe Luiz teve que mudar tudo. Rapidamente o Daronco segurou o jogo e o Rossi. Foi assim, menino. Ok, mas não é a mesma coisa. Quando você tem um a menos, o jeito de jogar, a estratégia planejada, quando você monta um esquema para você superar um adversário, fica comprometido. Não sei, é o meu pensamento, Marco Aurélio Cunha. Ainda mais um jogador que é de marcação, de saída de bola, que ele é o jogador mais importante no sistema equipe, vamos chamar assim, né? E o São Paulo jogou mais de 1 hora com um jogador a menos. Foi aos 15, 16 que ele foi expulso, então você junta com o que falta e o segundo tempo e acréscimo, dá mais de 1 hora. O desgaste absoluto. Eu não acho que o Libertad é tão ruim, não. Troca muito bem a bola, faz bons passes, tem jogadores interessantes na frente, embora mais velho. Eu vou voltar a jogar. O Roque Santa Cruz 43, vamos preparar aí o 43 anos. Então vamos tirar o Nenê do jogo, vamos tirar todo mundo do jogo, vamos tirar o Fábio do jogo, ué. É assim. Mas o Roque Santa Cruz deu uma arrancada lá, Marco Aurélio, que ele deu 15 passos, andou 2 metros. Tudo bem, mas tem talento. Uma bola talento mesmo. Eu sempre uso uma frase que é a bola parada iguala os desiguais. Então aquela jogada infeliz do Cédric, que chutou para cima e depois fez uma falta tola, saiu o gol, um gol possível de bola parada, né? Nem eles estavam acreditando. Pois é, e aí o São Paulo já se superou. Eu sou francamente a favor de elogiar o jogo do São Paulo e elogiar mais uma vez o Zubeldia pela ousadia de colocar o menino de 17 anos que entrou como lembrando Danilo contra o River Plate, fez esse gol aí. É por isso que eu falo, Marco Aurélio, tem que ressaltar o Zubeldia, porque tem muito mais qualidade que o Abel Ferreira por causa disso. Uma coisa é você tirar do banco de reserva e colocar o Rafael Veiga. Outra coisa é você pegar e colocar o Luca, um menino de 17 anos, e o cara fazer gol. É Zubeldia na veia. Zubeldia. Eu queria ver se o São Paulo não empata. Se o São Paulo tivesse perdido ontem, o que esses caras queriam estar falando aqui hoje? E depois ter perdido o Clássico. Eu não, perdeu pro Clássico. Pega a moral do Zubeldia lá. Uma coisa é você trucar sem ter carta boa. Outra coisa é você trucar tendo carta boa. Tava com o Zap, meu irmão. É Zap, gente, né, que é a maior carta? Eu admiro times que não desistem. Tem time que olha e fala, quanto tá? 40 do segundo tempo já não faz nada. Já se entrega. Já deixa o jogo daquele jeito. E o São Paulo, ele foi atrás. O Palmeiras, no clássico contra o São Paulo, foi até os 49 para vencer. A gente tem que acreditar nisso também. E o São Paulo ontem, ele mostrou uma força com o torcedor. Aquele monte de gente, mais uma vez. Uma torcida que tá jogando junto na Libertadores, no Brasileiro, que há 2 anos, Chico, vem colocando mais de 40 mil torcedores na maioria das partidas. Então, a gente fala muito de todas as torcidas aqui, tem que falar da do São Paulo também, que fez uma festa bonita. E ontem, se o São Paulo não se classificasse antecipadamente, seria um baldaço de água... Baldaço parece lá o do Inter. Um balde de água fria. Beijo, baldaço. Um beijo, hoje é nóis. Olha, Renata, tá acontecendo algo diferente do São Paulo na Libertadores. Para de Não, eu juro por Deus que não é. Juro por Deus que não é. Tô percebendo uma aura. O São Paulo tem uma tradição, o Marco Aurélio bate muito nessa tecla, porque é verdade. Não ganha 20 anos a Libertadores, mas é um time que a gente sabe que quando chega em fases decisivas, a torcida abraça, sabe jogar a competição. É o Boca do Brasil em Libertadores. Não, realmente, São Paulo tem uma tradição muito grande. É o Boca Juniors do Brasil em Libertadores. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Mas assim, o Zubeldia, de verdade, o Zubeldia, ele conseguiu encontrar soluções no momento de maior instabilidade dele no cargo, de desfalques importantes, de novo o Lucas fora, e ele começou a montar um time de uma maneira muito interessante e me parece que os jogadores entenderam. O jogo de Copa é diferente e ontem foi um exemplo. Foi um São Paulo que não desistiu mesmo com a adversidade do jogador expulso. O Alisson, acho que ele está prejudicado, não só o Alisson, ele e o Marcos Antônio, porque nenhum deles é primeiro homem.
Eles não são primeiros volantes, né? O Pablo Maia está voltando, então muitas vezes eles têm que fazer uma função de mais chegada de marcação que talvez não seja muito a deles, né? E aí acaba perdendo o tempo da bola e ontem acabou expulso. Mas tá diferente. Esse São Paulo na Libertadores, ele tá me mostrando de que é um time que pode encorpar ali na frente e tá contando uma história, Renato. E a história do Luca ontem foi maravilhosa. Pô, o moleque entra e eu amo duas coisas na juventude. Primeiro é o colágeno, né? O colágeno o colágeno. Isso não volta mais. Depois depois é o fato de ser destemido. Olha a bola que o Luca, qualquer outro jogador ali, aí toca pra lá, aí toca pra cá, e vou levantar. Ele simplesmente foi pra dentro. O jogador entrou, fazia 5 minutos, ele foi lá, fuzilou o goleiro, não escolheu personalidade, né, foi lá e resolveu. Isso é bacana, isso é legal. É uma geração de Cotia que ganhou a Copinha agora e que justamente uma das grandes cobranças do torcedor era essa, de dá mais minutagem pra molecada, põe mais. Colocou o Lucas Ferreira, tá dando conta também, fez gol Libertadores já também. O Rian, que é um cara que eu queria ver mais ainda com a camisa de São Paulo. O peso, o Rian sabe? Entra no jogo titular contra o Ceará, faz gol também. Agora não tem mais minutagem, na minha opinião, não coloca tem que mais ele, por quê? Então tem que ter. Tá na hora aí, a questão é que a gente não acompanha o treinamento, mas é algo muito importante que o Zubeldia falou ontem na coletiva. Ele falou, olha, os últimos 2 treinos do Luca foi, assim, em alto nível. Então ele olha muito questão de treinamento. Sim, porque a gente analisa Você foi somente... jogador. A gente sabe que tem leão de treino e tem cara de jogo, se fosse por treino, eu não jogava nunca. A gente sabe como é que é. Se fosse por treino, eu não era nem convocado. Pensa na tiriça. Então, mas tem treinador que analisa o treino. Uma tiriça. Tem treinador que analisa o treino. No treino? Tem treinador que tem que ver se o cara joga ou não joga, Chico. Esse Lucas, você sabe que o moleque joga, tem personalidade. Mas é que hoje mudou muito, Edu. O cara tá se dedicando nos Mas que é mais treinos, personalidade do que o cara estar num jogo decisivo com 2 pênaltis e 2 cavadinhas, eu não sei, eu desconheço. Mas entre os honestamente, não precisa mostrar o treino. Não me fale em cavadinha. Mas aí não tem o mesmo peso. Cavadinha eu também não gosto. Mas aí não tem o mesmo peso de uma Libertadores, não, com certeza. Mas assim, o jogador, quando ele tem um momento decisivo, ele tem que encarar, seja ele qual for. E o Everton vai falar daqui a pouquinho, cara. É isso, torcedor do São Paulo, um trecho para vocês aí do debate do Jogo Aberto. Deixa a sua opinião aqui abaixo se você concorda, discorda do que o pessoal falou aí no vídeo, a sua opinião sobre a partida de ontem. Acha que o Zubeldia deve dar mais chances ali para a garotada? Acho que o Rian Francisco é um jogador que merece mais oportunidades. Ele começou ali, desde que subiu para o time principal, ele começou bem, mas aí depois o Zubeldia não deu mais muita chance ali para o garoto, mas a garotada, né, a garotada aí de Cotia está resolvendo as partidas para o São Paulo, né? O São Paulo, depois desse número grande, né, de jogadores lesionados, a garotada da base ali que está entrando está mostrando muito serviço, né? E o Zubeldia começou a dar mais chances para os jogadores ali da base e eles vêm mostrando bastante serviço. É o caso de ontem, o Luca entrou, resolveu a partida, garantindo, né, o empate, garantiu o empate, salvando a noite do São Paulo, e o Tricolor está classificado para as 8ª de final da Libertadores. Se tivesse vencido ontem, teria sido melhor ainda, mas o resultado foi importante porque o São Paulo garantiu a sua classificação e agora é aguardar a sequência dos próximos jogos, 8ª de final da Libertadores, Brasileiro, onde o São Paulo vai ter que dar mais entrar mais com vontade, né, nos jogos do Brasileiro, porque está liberando a zona de rebaixamento. Então no Brasileirão é ideal também vencer para se distanciar ali do Z4 e tem que entrar com mais vontade também no Brasileirão, né? Empatou bastante, mas o Zubeldia vem fazendo aí um bom trabalho, ele está conseguindo extrair coisas boas ali, né? Mesmo não estando com o time, com os jogadores todos à disposição, ele está conseguindo fazer um bom trabalho. Ontem a vitória não veio, mas o resultado, o empate foi o suficiente para o São Paulo garantir, né, a classificação antecipada, né? Já garantindo a classificação para as 8ª de final. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, o like, valeu e até a próxima, galera.